Aleluia, glória ao Senhor. Podemos nos sentar? Que coisa linda ver a igreja com tantas pessoas, nosso primeiro culto, que estamos todos juntos para valer, porque até as crianças estão juntas, indo ali para a escolinha, que bênção. É a primeira vez depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, né? Sim, a primeira vez desde que entramos em pandemia em 2020. A primeira vez que estamos retomando a escolinha dominical com as crianças. E Deus abençoe e guarde a vida deles. Meu coração transborda de ver as crianças dançando no meio do culto. Isso é bom demais, porque a gente sente falta, né? E a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças, então elas nos inspiram, elas é que trazem essa alegria às nossas reuniões. E como vamos nos distanciando cada vez mais desse significado de sermos espontâneos. Ser como criança é ser espontâneo, é ser dócil, é ser completamente ensinável, estar aberto ao novo, ao aprendizado, aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, nós precisamos distinguir o que é ser criança e o que é ser infantil, são duas coisas diferentes. Então, que sejamos nessa noite, que em nosso coração o Senhor possa colocar essa alegria de sermos crianças na presença de Deus, de dançarmos, de cantarmos ao seu nome, de fazermos as coisas espontaneamente como as crianças fazem, sabe? Criança não está nem aí se estão olhando para ela. Já viu a Sofia aqui na frente? Papai, papai! Ela não estava nem aí, já deixasse ela subir aqui, já seguia dançando aqui, tocando baixo junto com o Dudu. Isso é uma criança, é espontaneidade, que nós possamos cada vez mais resgatar isso que nós precisamos urgentemente como igreja resgatar, a nossa espontaneidade na presença do Senhor, o nosso estar livres diante da presença do Senhor, o nosso dançar, a nossa expressão de louvor, que sempre caracterizou esta igreja. Que nós possamos, amados, resgatar nesse tempo isso. Amém? Nossa palavra hoje está em 1 Samuel 15 e capítulo 10. Seguindo Eu vou ter que tirar esse microfone daqui, porque eu vou terminar me enredando nele. Nós vemos... Giovana, há 2 domingos atrás, na ceia, esteve falando sobre Davi. E nós queremos um pouco falar nessa noite do rei Saul, que foi um dos que perseguiu Davi logo no início, né? Logo no início. Então, nossa palavra está lá em Samuel capítulo 15 e versículo 10. Glória a ti, Senhor. Diz assim, acharam? Amém? Todos achamos, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Palavra forte, né? Eu acho que, por mais que a gente não saiba a história toda de Saul, e não temos como falar toda ela porque é muito extensa, mas esse trechinho de que Deus diz assim, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, eu me arrependo de ter derramado sobre ele a minha unção, porque naquele tempo, para ser rei, precisava haver uma unção sobre o rei, sobre aquela pessoa que estava destinada a ser rei, aquele escolhido de Deus. Ele não era só um governante, ele era mais do que isso. Ele era também um homem que tinha sido colocado por Deus diante do povo para exercer sobre eles autoridade, não só de governante, mas também de liderança espiritual. Estavam os profetas, mas o rei também consultava com os profetas e conversava com Deus através dos profetas para saber que direções tomar em relação àquele povo. Então, a sua postura como rei, como líder, era de suma importância. No entanto, Saul começa aquilo que a gente chama de dar cabeçadas na vida. Ele começa a sair fora da vontade de Deus. Ele começa a fazer coisas que Deus não estava aprovando. E como somos afetados quando sentimos que Deus não está aprovando aquilo que nós estamos sonhando ou planejando fazer nas nossas vidas. Saul se tornou uma pessoa inconstante.
se tornou uma pessoa levada pelo vento, se tornou uma pessoa que não estava mais preocupado em saber o que Deus pensava sobre A, B ou C. Então Deus tira a unção dele. Deus literalmente, a Bíblia nos conta que Deus tira a unção que tinha derramado sobre Davi e a passa que tinha derramado sobre Saul e a transfere a Davi. Davi é ungido como rei substituto em lugar de Saul, porque simplesmente Saul tinha saído fora de tudo aquilo. Saul já não ouvia mais a voz de Deus, já não estava mais disposto a ouvir aquilo que Deus tinha para a nação. E interessante que ele, quando sai da presença de Deus, a Bíblia nos diz que ele vai fazer uma estátua em sua homenagem. Uma estátua em sua homenagem. Olha só como o propósito de Deus tinha se desvirtuado naquele homem que começou tão bem. Se nós olhamos a história dele no início, ele começou bem, ele começou fazendo as coisas corretas, certas, com um coração aberto, ensinável, um coração que obedecia à voz de Deus. Mas, de repente, no meio do caminho, eu acredito que aquilo subiu a cabeça. Ele se achou, diz que Saul era um homem alto, que acima da média do povo de Israel. A Bíblia diz que os seus ombros, do ombro para cima, ele se destacava em meio ao povo, porque era um homem grande, e diz a Bíblia que era um homem bonito. Então, além de ele ter autoridade, unção, ele era alto e bonito. Ele tinha tudo para dar certo. Né? Ele era um homem de aparência boa, ele tinha, onde ele chegava era notado. Onde ele chegava se sabia que ali estava ungido do Senhor. Mas então a inconstância tomou conta da sua vida. Ele começou em altos e baixos, ele começou a se desvirtuar. E a inconstância na nossa vida, e é o que nós queremos abordar nessa noite, tirando o exemplo da vida de Saul, é uma armadilha que nos impede de colher os frutos da persistência. Uma pessoa que cresce é uma pessoa perseverante. Você já viu isso? Uma pessoa que cresce, uma pessoa que acredita naquilo que está fazendo e ela persevera nos momentos mais difíceis. Ela não só persevera nos momentos fáceis e empreende, mas nos momentos difíceis ela tranca o pé, finca o pé e diz, é aqui que eu tenho que me posicionar, é agora que eu tenho que ser forte. E ela persevera e cresce. Mas muitas vezes nós estamos no caminho do Senhor andando em círculos, nós estamos sendo inconstantes. E muitas vezes não vemos os frutos do nosso trabalho, nem dos nossos empreendimentos, porque nós não temos constância. Nós não nos apegamos a coisas que ficam. Nós vamos indo como o vento vai, aquela velha canção, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quer dizer, ao vento, ao relento. Vamos ir de acordo com como as coisas se dão. Então, nós vemos que a pessoa que é inconstante, ela não tem a capacidade de manter a sua palavra. É uma das coisas que caracteriza as pessoas inconstantes. Tem dificuldade de manter a sua palavra. O estado de espírito do inconstante fica sempre à mercê das instabilidades da vida. Por isso também ninguém o leva a sério. Se uma pessoa que é inconstante te diz que virá no dia de sol para te ajudar, se chover ele não vai vir. Se ele te diz, eu vou aparecer, mas tem que ter, sim, no dia de sol eu vou aparecer, pode crer que dia de chuva ele não vai estar, ele vai te deixar na mão, porque ninguém prevê o humor de uma pessoa inconstante, e ele começa a oscilar entre ânimo e desânimo no que vai na sua jornada, e ninguém consegue saber o que ele pensa muitas vezes. E rapidamente perde a empolgação. Nós vemos aquele tipo de pessoa que a gente chama de pavio curto. Não, pavio curto quando é a raiva, né? Mas sabe quando aquela pessoa acende um fogo, né, no seu coração e ele, vou fazer, porque agora vou empreender, vamos fazer isso, e daqui a pouco nós vemos aquela pessoa do nada, já desistiu, já não é mais aquilo, já está em outra. Uma pessoa inconstante. Fogo de palha, essa é a palavra. Obrigada, pastor. Não me saiu o nome. É fogo de palha, é um fogo que não tem consistência, não tem lenha. É aquele foguinho que levanta forte, mas daqui a pouco já apagou. Então, nós vemos que é uma característica de Saul. Ele se tornou uma pessoa, ele não era inconstante, mas ele se tornou, na metade do caminho, uma pessoa inconstante. Ele se tornou também uma pessoa rebelde. Porque essa é outra característica das pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes são rebeldes. Então tem uma passagem ali mais na frente que Samuel confronta de novo Saul e diz assim, por que você desobedeceu ao Senhor?
Samuel faz, profeta Samuel chega e confronta. O profeta tinha a liberdade de confrontar o rei. E então ele chega e pergunta: por que você não obedeceu ao Senhor? E sabe o que ele responde assim com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo? Ele diz assim: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a minha missão. Porque na cabeça da pessoa que é inconstante, ele acredita que fez tudo, ele tenta fazer, só que ele tenta fazer as coisas segundo a sua cabeça. E determina que aquilo é a vontade de Deus. Deve ser a vontade de Deus, porque se eu sinto assim, então deve ser a vontade de Deus. E por isso, às vezes, não consegue se submeter às autoridades que Deus coloca na sua vida. Porque havia uma autoridade sobre Saul, o próprio Deus. Havia alguém que falava a palavra de Deus, que era Samuel, o profeta. Ele não se submete às ordens do profeta. Ele não quer saber. Samuel dizia: vai por aqui, ele ia por ali. Faz isso, ele fazia outra coisa. Olha, quando entrar na cidade, faça isso. O Senhor disse que é para fazer isso, quando eles tomavam a cidade. Saul simplesmente fazia de conta que nada tinha ouvido e fazia tudo ao contrário. Uma pessoa rebelde a autoridades que Deus tinha colocado na sua vida. E às vezes nós vemos isso dentro do nosso contexto. Nós temos várias regras, claro que temos. Para aqueles que seguem ao Senhor, tem regras. Nós temos alguns princípios bíblicos a seguir. Um deles, quando você se batiza e é membro dessa igreja, nós convidamos a pessoa que seja dizimista. É ou não é? Nós convidamos, isso não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ser dizimista, mas alguém que quer ser discípulo de Cristo precisa se tornar um dizimista. Pelo menos é isso que a Bíblia nos diz. Precisa se tornar um seguidor de Cristo, precisa se tornar uma pessoa que é de confiança, precisa se tornar uma pessoa de palavra, precisa dizer o seu sim sendo sim e seu não sendo não. A sua palavra não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Sua palavra tem que ser aquilo que ela fala e está dito, e aquilo vai ser cumprido. E eu sei que se eu peço tal coisa como pastora fulano, tu pode fazer tal dia vir aqui. Quando eu estou diante de uma pessoa compromissada com Deus e que tem palavra, eu sei que ela vai estar. Eu sei que ela diz: sim, pastora, esse dia eu posso estar. E vai estar. Mas às vezes nós desvirtuamos os princípios. Nós somos dizimistas, nós fazemos que nem Saul, nós somos dizimistas, mas em vez de dar o 10%, nós damos os 5%. Nós somos dizimistas, mas em vez de dar o nosso dízimo, nós damos uma oferta, que é muito menor que o nosso dízimo. Nós somos dizimistas, mas nós decidimos que o nosso dízimo vai ser usado conforme a gente estabelece. Então, esse mês, meu filho se apertou, eu vou dar meu dízimo para o meu filho, porque é melhor dar para o meu filho que dar para a comunidade onde eu estou. E nós vamos decidindo sobre um dinheiro que não é nosso. E nós vamos fazendo com aquele dinheiro uma coisa que Deus não nos aprova, simplesmente assim. Deus não nos aprova, porque não é isso que Deus instituiu, porque essa não é a regra, esse não é o princípio. O princípio do dízimo é quando nós nos desvinculamos do dinheiro e nós dizemos: isso não me toma, isso não é o número 1 na minha vida. E porque eu estou livre e Ele não me comanda, então posso ser generoso. E eu posso seguir os princípios de Deus, mas quando eu quero dar o meu dízimo para alguém, daquilo que o Senhor estabeleceu, ou fazer com ele outra coisa que Deus não estabeleceu, eu simplesmente quero controlar aquele dinheiro. Então, eu me disfarço, eu determino como deve ser, eu tomo conta de uma coisa que não é minha, inclusive quando eu gasto comigo mesmo. Quando eu digo: não, esse mês eu não posso, preciso pagar uma conta. Né? Eu estou desvirtuando um princípio que o Senhor estabeleceu para o seu povo, que é de ser generoso e colaborar com a obra de Cristo para que ela avance. Para que esta igreja continue com as suas portas abertas, anunciando o Evangelho. Porque é assim que Deus fez, mas o rebelde, ele desvirtua, então ele faz que nem Saul falou: não, mas eu estou obedecendo a Deus, eu realmente obedeci, eu cumpri a minha missão, eu estou dando dízimo, mas estou fazendo com ele o que me dá na telha. Eu não estou entendendo que aquilo não me pertence, eu estou comandando algo que não é meu. Então, às vezes, nós nos tornamos rebeldes e não estamos nem sabendo e não tomamos conhecimento como Saul, que ele tinha se tornado uma pessoa inconstante e rebelde. E existem vários tipos de rebeldia, irmãos.
Tem a rebeldia que é regressiva, quando a pessoa, gerada pelo medo de agir e assumir novas responsabilidades, isso é uma rebeldia, porque eu me escondo atrás do meu medo, diz isso aí, não vou fazer, eu não vou fazer isso aqui, eu vou me ficando rebelde ao chamado que Deus tem sobre a minha vida. Tem aquela rebeldia agressiva, que é a que todos nós conhecemos, que se manifesta com a raiva, com a violência, com as palavras duras, com o insulto, né? com a agressividade, com o grito. Essa nós conhecemos bem. Mas tem também aquela rebeldia transgressiva, aquela que questiona todas as regras. Né? Se tem regra, é para ser questionada. Se o pastor disse, irmãos, nós vamos sair 8 horas para o batismo, é porque 8 horas? Nós questionamos tudo. Se o pastor diz, irmãos, nós vamos começar o nosso culto agora às 7 horas. Mas por que 7 horas? Por que não fazem às 8? Nós questionamos todas as propostas. Se elas são válidas ou não, não nos interessa. O nosso quê é questionar. Eu sou uma pessoa questionadora, eu vou questionar tudo que me propõe, eu primeiro vou questionar. Mas por quê? Se estava tão bom, por que vamos mudar? E nós entendemos que se Deus colocou autoridade sobre nossa vida, como fez Saul, é porque aquela pessoa não está ali para ser como é que se diz, uma figura decorativa. Quando Deus levanta um líder na comunidade, é porque ali estamos diante de uma pessoa que tem a responsabilidade de dirigir e de dar diretrizes às pessoas que ele lidera. Então, ele não está de figura decorativa, ele tem um propósito na tua vida. Mas nós, quando somos rebeldes, nós temos muita dificuldade com autoridades que Deus levanta sobre nós. Nós queremos sempre... Nem que seja uma bobagem, pode ser uma coisa pequena, mas eu preciso transgredir, eu preciso quebrar aquilo que foi combinado. Eu preciso dizer que aqui ninguém me manda. Eu já fui assim. Eu estou falando de carteirinha porque eu já fui assim, já fui uma pessoa rebelde. E eu posso te dizer nessa noite que enquanto eu fui rebelde, o Senhor não me usava. Enquanto eu fui rebelde, eu estava andando em círculos, porque eu não conseguia entrar no propósito de Deus. Porque Deus enviava pessoas sobre minha vida para me ajudar. E eu dizia, mas por que assim? Por que assado? Mas e por que não se pode? Quer dizer, irmãos, eu acho que a pior... E essa rebeldia, às vezes transgressiva, ela se faz em silêncio. Às vezes nós não falamos, nós ficamos quietinhos, mas nós simplesmente não fazemos. Há uma proposta para a comunidade, todos devem se engajar, mas o rebelde diz assim... Eu não vou fazer nada. Eu vou enrolar. O pastor diz assim, e aí vai vir fulano? Sim, pode deixar. Sim, mas dentro está dizendo, não. O que eu vou fazer lá? Então ele quebra todos os esquemas. Porque o importante é quebrar os esquemas. Esse é o rebelde. E o que mais, a mim pessoalmente, talvez o que seja a rebeldia que mais me incomoda. Eu sempre digo isso. Eu prefiro a pessoa que chega e pelo menos fala... E diz, olha pastora, não gostei disso, questiona, vem, pergunta, do que aquela que dá um tapinha pelas costas e diz, sim, pastora, claro. E depois sai, fala e boicota, e não vem, não aparece, e tu não sabe o que está acontecendo, não fala nada, está quietinho, nem uma palavra fala, mas há uma rebeldia dentro do seu coração. Saul tinha se tornado uma pessoa inconstante e rebelde. E a outra característica das pessoas... inconstantes é a insatisfação, são pessoas completamente insatisfeitas. Sua percepção da realidade está afetada, sabe? Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa cuja realidade, a percepção do que está acontecendo mesmo está sendo afetada. Suas emoções não se conectam com o seu raciocínio lógico. E numa mente sã, as emoções são guiadas pelas observações verdadeiras. A gente, quando tem uma mente sã, a gente observa a realidade, a gente tira conclusões em cima de algo que realmente está acontecendo. Obrigada, Margarete. Mas, quando nós estamos diante de uma pessoa inconstante, a sua mente interpreta coisas que não são e vai distorcendo algumas realidades. Então, a inconstância é um movimento sobre si mesmo. É o legítimo andar em círculos. Então, nós vemos os inconstantes sempre andando em si próprio, que nem, sabe, a rotação da Terra, né? A rotação é um movimento sobre si. Vamos ver os alunos... tem professor de geografia aqui? Temos, né? Esse movimento da Terra sobre si
Sabe, o inconstante é assim, ele só gira em torno das suas questões. E em Saul, sua inconstância faz com que o Espírito de Deus se retire dele, gente. Olha o preço que ele paga. Enquanto Davi dizia, qualquer coisa menos que teu Espírito saia de mim. Davi clamava e se humilhava e dizia, Senhor, eu faço qualquer coisa, mas que teu Espírito nunca me abandone. Porque ele sabia que território difícil era andar e que caminho dificultoso era andar sem a presença de Deus sobre si. Ele sabia. Ele conhecia estar fora da vontade de Deus. Então, quando ele conhecer estar dentro da vontade de Deus, ele não queria mais sair dali. Saul, ao contrário, perde, não dá valor àquilo ali. Então, Samuel, ali nos segue contando que diz a Bíblia assim, e o Espírito ali em Samuel, 1 Samuel 16, um pouco mais na frente, diz assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E olha só o que acontece, um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Era um passo além da presença de Deus saindo dele. Era um espírito ruim chegando, diz a Bíblia, da parte do Senhor. Há vários comentários sobre isso, que aqui não me cabe explicar, porque a gente diz, como que Deus, sendo bom, manda um espírito ruim? A gente acredita que o escritor quis expressar isso, porque é impossível Deus mandar um espírito ruim, mas Deus permitiu isso acontecer com ele. Alguns dizem que ele entrou em depressão, que esse espírito ruim que ele tinha era uma depressão profunda, por simplesmente não estar em contato com aquela presença de Deus sobre si. Quantos de nós nos prostramos dentro do nosso quarto numa depressão, porque simplesmente não estamos sentindo a presença de Deus na nossa vida? Quando nós estamos tomados da presença de Deus, irmãos. E quando nós estamos seguindo um trajeto que é a vontade de Deus para a nossa vida, as nossas doenças emocionais se curam ou se curam. Não há meio termo. Ou elas se curam, ou elas se curam. Deus vai nos dar o caminho para isso. Deus vai nos dar as condições para sairmos disso, mas Deus não vai nos deixar naquele poço. É impossível, porque Deus, em tudo em Deus é bom. E se nós estamos com a sua presença na nossa vida, então nós vamos ser inundados dessa coisa boa que é a presença dele. Então diz, e sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Ele chama o filho de Jessé, Davi, para vir tocar para ele, porque ele precisava de música para se sentir melhor. E Davi, então, diz que chega ao palácio nessas condições. Ele não chega como rei, ele chega como um músico, que tocava sua harpinha ali para o rei se sentir um pouco melhor. E diz que quando Davi, o homem que estava tomado do Espírito de Deus, colocava os dedos naquelas cordas, o espírito maligno saía de Saul. O que estamos nós passando para as pessoas que estão na nossa volta, amados? É a pergunta que eu faço nessa noite. E diz assim a palavra. Aí vamos mais à frente. Diz que em determinado momento, quando já Davi tinha derrotado Golias, quem conhece a história de Davi, quando já Davi tinha se tornado um guerreiro das filas do exército de Saul, mas que estava debaixo da autoridade de Saul completamente ainda, diz que em determinado momento, Saul vem entrando à cidade, depois de uma batalha, e diz que as mulheres saíram ao seu encontro. As mulheres dançando e tocando, e a Bíblia diz assim, enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Começou a entrar a inveja, começou a entrar a raiva. Ele começou a pegar Davi de ponta por uma simples música. E diz que dali em diante Saul olhava com inveja Davi. Diz a palavra de Deus ali. E diz, no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul, então, estava com uma lança na mão. E atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. E aí ele começa a fugir de Saul, porque Saul tinha um plano fixo. Eu vou matar esse desgraçado. Eu vou matar esse homem. Quer dizer, um rapazote que estava debaixo da liderança dele, vem para
trazer a ele um bom momento, restaurar, ajudá-lo a se sentir melhor. De repente, esse homem se torna o homem mais perseguido do reino por Saul. Simplesmente porque a unção de Deus estava sobre sua vida e ele sentiu que alguma coisa não estava legal nele. E que ele já não era mais o mesmo. E que ele já não era ungido do Senhor. Então ele começa a olhar Davi com muita inveja. E uma simples música foi capaz de levantar seu ânimo e uma simples música foi capaz de destruir a sua vida. Olha só que coisa rápida. O problema é quando nós nos deixamos abater por essas pequenas coisas, amados. E mais ainda quando nós nos tornamos pessoas inconstantes com calos espirituais. Nós vamos ficando com calosidade. Sabe o que é um calo? Nós já não nos percebemos perdidos. Nós já não sentimos mais que somos ovelhas perdidas. A gente já se acostumou, aliás, a ser uma ovelha perdida. A gente entrou num modo que eu digo a síndrome da ovelha perdida. A gente já se acostumou a ser a ovelha perdida e pronto. Eu não saio mais desse contexto. Ninguém mais me salva disso. E eu estou sempre precisando que alguém me resgate, me traga de novo, me empurre, vamos lá, vamos seguir a caminhada. Eu preciso disso, de muletas espirituais. Porque eu não consigo me perceber que eu entrei no modo calo. Eu entrei a operar no modo calosidade. Sabe o que é uma calosidade? A calosidade espiritual, ou em qualquer área da nossa vida, ela é muito simples. Você olha, por exemplo, para o pessoal da saúde, né? Eu me maravilho porque eles têm feito um trabalho excelente nesse tempo de vacinação, incansáveis. Mas eu também vejo neles uma insensibilidade, por exemplo, à morte. Eles tratam com a morte, quem trabalha no hospital, como quem vai no super e faz umas compras. Porque eles já viram a morte de perto, eles conhecem o cheiro da morte. Para eles a morte é rotineiro. A morte se tornou um calo, a doença se tornou um calo, já não dói mais, já não há sensibilidade. Você vai ver um lixeiro na rua, é a mesma coisa, né? De repente, teu lixo fede. Sabe a geladeira, quando a gente deixa aquela coisa, se esquece daquele potinho com o resto de comida? Não é só na minha casa isso aí? Não, né? Se esqueceu aquele potinho de comida no fundo da geladeira. Passou 1, 2, 3, 4 semanas. E você limpou a geladeira e não viu aquele potinho. Daqui a pouco você abre a geladeira, aquele fedor. Né? Donas de casa, aquele fedor que toma conta de toda a cozinha. E a gente sente que tem alguma coisa podre. O que está podre aí nessa geladeira? E a gente começa a buscar. Só que se tu perguntar para o lixeiro que leva teu lixo, ele não vai sentir mais o cheiro podre do lixo, porque ele se acostumou com aquele cheiro. Ele já não sente mais. Está completamente sensível àquele fedor. E assim nós vamos indo em todas as coisas. Nós vemos os guitarristas, né? Mateus, Tomás, o Emerson, o Dudu, eles têm calos nos dedinhos, aqui nas pontinhas dos dedos, e se tu botar uma agulha, eles não vão sentir, porque já tem um calo, está insensível. Agora, pega uma guitarra com cordas de aço e tenta, começa a tocar. Vai chorar de dor no segundo dia, porque aquilo crava para dentro. Então, tu conhece um guitarrista bom porque ele tem calos nas suas mãos, porque ele toca, porque ele vai fundo no seu treinamento. Mas tu vê um guitarrista que tu assim, ai, meus dedos, quanto faz que não toca? Né? Porque nós vamos nos acostumando, e a gente se acostuma a tudo na vida, a gente se acostuma a cheiros horríveis. Eu saí agora para viajar, e fazia umas 2 semanas que minha filha entrava no meu quarto e dizia, mãe, teu quarto está com cheiro estranho. E eu cheirava e dizia, mas eu já limpei, já passei pano, já arejei. Não, mas está com cheiro a umidade estranho. E eu não senti, já estás inventando coisa, já limpei tudo, não tem cheiro nenhum. Quando eu saí de viagem, agora quando voltei, eu entrei no meu quarto, eu abri a porta e disse, mas que fedor! E minha filha disse, eu te disse que esse quarto tinha um cheiro horrível. Porque a gente se acostuma com o nosso fedor. É ou não é? Não vai se acostumando? A gente se acostuma. Às vezes tem que vir uma pessoa dizer, mas já está na hora de um banho, né? Hein? Vamos agredir o chuveirinho, o furadinho, como dizem as pessoas. Hein? Porque a gente se acostumou. A gente se acostumou ao fedor do pé, do sovaco. Não vou seguir falando aqui. Oh, Senhor, abençoa Jesus. Nós nos acostumamos.
A gente se acostuma, o ser humano vai se acostumando a tudo nesta vida. Sabe? A gente só não se acostuma com a riqueza. Quer dizer, a gente só não se acostuma quando a gente muda de vida. Diz lá para um rico, diz, não me costumo acostumar com essa vida boa. A gente não tem como, né? Mas depois a gente vai se acostumando a tudo. A gente vai levando a vida como as coisas são. Mas a gente tem a tendência a criar calo na nossa vida espiritual. Nós vamos nos acostumando aos cultos, às lives. Né? A gente que não dá nem uma bola para a live. A live, já nem me esqueci hoje. Que horas era mesmo? Porque a gente não dá mais bola. Irmãos, como dizia meus irmãos. Saul tinha se acostumado com a presença de Deus. Ele já não dava mais bola para isso. Ele achava que era o dono disso, era o dono dela, eu sou o dono da presença de Deus, ao ponto de não perceber que ele já tinha perdido. Ele não percebeu, ele não se acordou diante daquela perda. Estar perdido se torna então um estilo de vida para aquela pessoa inconstante. Um jeito de ser, e vamos levando isso para tudo que nós fazemos. Então, que nesta noite, irmãos, a gente possa dizer, e eu digo em nome de Jesus, talvez possa soar estranho isso que eu vou dizer, mas não se acostume com a presença de Deus na sua vida. Não tome por hábito a presença de Deus na sua vida. Mas como assim, pastora? Eu não tenho que ser próximo de Deus e ser amigo? Quando nós nos acostumamos com a presença de Deus, com o Espírito Santo em nós, com aquele Deus que age em nós, quando a gente se acostuma a estar dentro de uma igreja e já é um hábito ir para o domingo para o culto, nós perdemos a capacidade da contemplação de Deus. Nós perdemos a capacidade de contemplar esse Deus maravilhoso. Nós perdemos a capacidade de olhar para esse Deus todos os dias e nos emocionarmos com a sua presença. E chorar na sua presença e dizer, Senhor, que coisa boa é sentir a tua presença de manhã. Porque a gente já está com calo. A gente já nem sabe mais se é presença de Deus, ou se é algum que estou sentindo, que isso é coisa minha. A gente já se acostumou com isso. Não se acostume com a presença de Deus. Questione nessa noite. Você está acostumado com a presença de Deus? Ou você nem sabe o que é isso? Tu nem sabe mais o que é isso. Pastora, nem sei mais, eu vou indo do jeito que dá. Cuidado. Quando nos acostumamos com isso, isso se torna rotineiro na nossa jornada, comum. Vamos perdendo essa capacidade que Deus nos deu maravilhosa de contemplar a Deus em todas as coisas. Porque Deus se manifesta no nosso dia a dia em todas as coisas, desde que a gente levanta até que a gente deita. No dia mais difícil, nós contemplamos a presença de Deus. No dia mais legal, nós somos gratos por aquilo que Deus fez. Então, às vezes, Deus precisa permitir que coisas aconteçam na nossa vida para nos lembrar que Ele está ali. Porque a gente está acostumado. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus está querendo te lembrar que Ele está. E tu já esqueceu. Porque tu já te acostumou. Ontem estávamos ali em casa e meu filho estava tocando guitarra lá no quarto. E ele então, daqui a pouco, ele deu um grito de lá, pai. Eu senti logo que alguma coisa tinha acontecido, deixei meu celular cair no chão, saí correndo para o quarto, ele estava com a perna encolhida, disse, eu não consigo esticar minha perna. E quem conhece o Tomás, ele é aquele casca grossa, né? Para ele se queixar de dor, porque está doendo mesmo, né? Então, ele ficou com aquela perna e o pai tentou ajeitar ele. Quando tentava ajeitar, ele dava um grito e dizia, dói. E nós ali ficamos, o que nós fazemos? Sábado de noite, para onde que nós vamos? O que está acontecendo? Então, ali nós começamos, eu já saí correndo, comprei o medicamento e já passei ali pensando que era algum ligamento. Eu digo, mas ele não estava fazendo nada, a criança estava sentada, tocando guitarra na sua cama, e do nada. Ele não estava correndo, ele não estava pulando. Então a gente disse, o que será? Um ligamento? Será que um ligamento se rompeu? Mas como? Né? Você não está fazendo o esforço? Então ele ficou ali com a sua perna encolhida, e a gente passou e botou gelo, não sei o que, oramos em cima daquele joelho, clamamos ao Senhor, de Senhor amado, vamos passar de novo ao hospital. Foi a primeira coisa que a gente, com meu esposo, ficamos ali, dizendo, Senhor, vamos de novo, porque faz pouco tempo nós passamos uma cirurgia também de urgência com ele.
E então várias coisas começaram a passar, filmes começaram a passar pela nossa cabeça naquela hora. Mas, e ele disse assim, mãe, me ajuda porque eu tenho que tomar banho, eu preciso tomar banho, eu tenho que tomar banho. E ele é meio maniático com isso, então mas Tomás, hoje não toma banho, não, eu tenho que tomar banho, não sei o que. Bom, tentamos sentar a criatura na cama com todo cuidado, cada movimento era ai, não dá. Bom, fomos levando, carregando ele, eu segurando a perna, e o pai, e ele pulando com aquela perna até o banho. Então, sentamos ele ali e quando ele começou a tomar banho, nós já estávamos pensando em para onde levamos ele agora, para onde vamos, né? Vamos para o PS, vamos para o que vamos fazer? Não, vamos ali, vamos aqui. Já estávamos cogitando tudo isso. E, de repente, no meio do banho, ele me pega um grito e diz assim, bah, minha perna voltou ao lugar. Bah, diz assim, com o olho grande, me olhou, mãe, minha perna voltou ao lugar. Eu disse, como assim, gurida, que jeito? Olha aqui, ó. Ela fez clac e voltou ao lugar. Amados, eu fui tomada de uma alegria tão grande. Senhor amado, obrigada, Senhor. Deus está nas coisas, Deus está. Então, de repente, a gente que estava já se programando para sair, para ir buscar um auxílio, um pronto-socorro, ou quem sabe uma cirurgia, a gente ficou pensando mil coisas. Mas então, no meio do banho, eu acho que o calorzinho do chuveiro e todos aqueles remédios que a gente foi passando na perna, e a oração, tudo junto, Deus então fez aquele movimento. Eu tenho certeza que foi Deus. Porque aqueles que amam ao Senhor, Deus está com eles. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então a gente vai indo, sim, vamos indo, mas debaixo da presença de Deus, a qual não estamos acostumados. Porque ela se renova a cada dia em nós. Então, eu senti uma alegria tão grande, que eu tinha vontade de pular e dizer, obrigado, Senhor, obrigada, Jesus, Tu és tão bom. Então, Deus às vezes nos faz passar por situações para nos lembrar, eu estou, não temas, eu estou, para de te acostumar comigo, Deus é assim. Então, estamos passando por situações difíceis. Lembra-te. Deus está comigo. E Ele está me ensinando nessa situação. Saul tinha esquecido completamente disso. Então, não se acostume com a presença de Deus na sua vida. Mas como sair desse estado de andar em círculos? Como vamos sair dessa rotação sobre nós mesmos quando somos inconstantes? Porque a inconstância não nos traz frutos, amados. Nós estamos sempre nos debatendo nas mesmas questões. A gente vai, mas parece que é uma muralha que não há um teto no qual não podemos passar nunca. E estou falando de todas as áreas da nossa vida, amados. Então, nós precisamos sair desse andar em círculos. Nós precisamos sair dessa inconstância. Deus está nos chamando nessa noite para a gente sair dessa inconstância, para a gente sair desse andar em círculos, para a gente sair dessa zona que a gente mesmo se colocou, achando que é vontade de Deus para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, já terminando esse sermão, é que nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Procure a vontade de Deus para a sua vida, mas esteja atento ao que é a tua parte, ao que tu precisas fazer e Deus não vai fazer, e a qual eu só posso fazer e ninguém mais vai fazer por mim. Porque quem está perdido precisa entender que tem horas que ele precisa agir. Chega de falar, chega de esperar. Só esperar em Deus não dá. Não dá ficar só esperando em Deus. Que Deus faça, que Deus haja, que Deus mude. Eu estou aqui orando para ver o que Deus, né? E ficamos assim anos esperando numa situação que nós deveríamos já ter solucionado há muito tempo, porque estamos numa zona de conforto. E a vontade de Deus não exclui o esforço. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não deite nas palhas, como a gente diz do gaúcho, né? Nós precisamos fazer o que é nosso, que só nós podemos fazer. Eu lembro de eu trabalhei com jovens em todo o tempo aqui na igreja. Eu tenho um histórico aqui de trabalhar com jovens, várias gerações passaram pela minha liderança aqui com o trabalho de jovens,
E de um tempo para cá disse, bom, não é mais, já vamos fechar esse ciclo, né? Então, eu lembro que em determinado grupo que eu estava dirigindo, alguns anos atrás, e é interessante porque quando a gente é pastor, eu digo assim, Deus tem que ter muita misericórdia da gente e nos dá muita sabedoria. Porque às vezes nós estamos aconselhando como pastores a mãe, o pai e os filhos. E os parentes. E a gente sabe de tudo que acontece dentro de uma família, mas a gente não pode passar informação. Entendeu? Como acontece? A gente não pode ficar repassando a informação que ouviu da mãe para o filho, nem do filho para a mãe. São segredos, são segredos de confissão que a gente fala, né? Mas a gente sabe de tudo. Então, cada vez que eu vou aconselhar uma pessoa que eu sei de toda a situação, e a pessoa às vezes nem sabe o que está rolando, eu digo, Senhor, coloca um anjo na minha boca. Porque às vezes, sem querer, humanamente, tu lança, né? Uma coisa que a pessoa diz, o quê? Como assim? Não? Isso aí eu não sei. Quem disse, pastora? Né? Já me aconteceu, eu tive que enrolar. Não, eu achei, né? Porque a gente é ser humano. Então, eu me lembro que em determinado momento, uma menina veio falar comigo para se aconselhar, uma dessas adolescentes, disse, pastor, eu estou apaixonada por um menino da igreja, eu estou orando sobre ele. Eu tenho orado, pastor, eu queria ver contigo, o que tu acha? E eu digo, eu acho uma boa, diz, vamos orar se é isso que Deus quer mesmo. Passou. Uma semana depois, veio o rapaz e me disse assim, pastor, preciso falar contigo. Sim, vamos conversar. Eu estou apaixonada por uma menina. Quem é? Fulana. Era a pessoa. E eu, tá bom. Então, mas eu não tenho que buscar a vontade de Deus, porque ela não me dá nenhum sinal. E os dois eram tímidos. Os dois tímidos. E eu então comecei, bom, vamos orar, vamos ver o que Deus quer, que Deus me fez de pastel, né? Sabendo que a guria estava apaixonada por ele também, mas me fiz de pastel, fiquei quietinha, vamos orar. Então, quando me encontrei com a menina de novo, um mês depois, estou orando, mas os dois só oravam, gente. Entendeu? E eu no meio, sabendo o que estava rolando. Então, mas nenhum se animava. Porque vá que não era, né? E se eu me expor? Então, um dia eu disse assim, e eu já vi aquilo que aquilo não ia rolar. Eu digo, um dia, Senhor, eu sei que fulano, A gosta de B e B gosta de A. Então, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível, né? Então, quando me tocou falar com a menina de novo, eu disse assim, olha, eis que te digo... Não, claro que não fiz isso, né? Pega esse homem pelo pescoço! Não, podia fazer isso, né? Então, com toda... Né, disse, olha, vai em frente. Alguma coisa me diz que ele também está afim. Porque eu precisava de uma ação. Eu já via que a coisa não ia rolar mais. O tempo ia passar. Daqui a pouco, né? Já era. Então, tu acha? Sim, vai. E a mesma coisa eu falei para o rapaz. Vai firme, que eu estou sentindo uma coisa boa aqui. Acho que é de Deus, é Deus que está me colocando isso. Eu senti alguma coisa quando orei. Às vezes o pastor é meio né? Porque sabe, as coisas estavam ali. E eu não vi problema nisso, né? Digo, Deus até já estava me dizer, vai lá, faz alguma coisa, né? Até Deus já estava meio já sem paciência. Então... Quando se deu a questão, os dois vieram conversar comigo. Gente, os dois tiveram que tomar uma atitude, mas se não fosse aquela palavra, talvez os dois não teriam se mexido do lugar, porque às vezes nós ficamos esperando que Deus faça, e que Deus nos deu um sinal, e Deus já nos mandou o sinal, e as coisas já aconteceram, mas nós ficamos com medo de ir à frente, de ir adiante. Porque a gente teme a rejeição, porque a gente teme e se não é, e se não sei o quê. Então, hoje, eles estão casados hoje. Até o dia de hoje, casados. Então, eu admiro pessoas que tomam conselho com as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre suas vidas. Eu tenho uma profunda admiração e respeito. E é por isso que Deus abençoa e só pode abençoar pessoas que buscam a vontade de Deus, mas às vezes elas precisam ser meio que empurradas. Vai. Entendeu? E tem aquele apressadinho que não quer nem saber se é vontade de Deus, mas tem pessoas que se detêm, que precisam. Mas, amados,
estar dentro da vontade de Deus não exclui o esforço. Eu preciso também caminhar em direção a esse esforço em todas as áreas da nossa vida. E outra coisa é quando a gente fica procrastinando. Nós precisamos sair da procrastinação, nós precisamos parar de procrastinar, dando desculpas esfarrapadas. Nós ficamos procrastinando. Sabe o que é procrastinar? É aquele velho empurrar com a barriga. Nós ficamos empurrando uma situação com a barriga, uma situação que já deveria de estar resolvida, uma situação que já está passada da hora, uma situação que está esperando que nós tomemos uma atitude. Mas a gente fica procrastinando, empurrando com a barriga, dando desculpas esfarrapadas. Amanhã eu vou. Não, amanhã com certeza eu vou. Passou amanhã, não foi. Semana que vem sem falta, pastora. Eu estou fazendo. Se Deus quiser. Deus quer, mas a criatura não vai. Não, pode deixar. Este ano eu vou ser fiel nos dízimos. Quantas vezes eu ouço isso? Meu Deus do céu. Não, esse ano eu quero ser fiel nos meus dízimos. Aí a pessoa é fiel 1 mês, 2 meses, no terceiro mês já... acabou a história. Acabou o propósito. Não, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou tomar vergonha na cara, vou para a academia, vou emagrecer. Mais um ano se passa e a pessoa engordou mais 20 quilos. Amado, vamos tomar vergonha na cara. Porque eu não estou aqui falando de padrões, mas tem coisas que se tratam de saúde. Sabe, saúde, é a tua saúde. E tu sabes que precisas caminhar a um tratamento. Tu sabes disso. Mas tu ficas dizendo, não, ano que vem. Não, esse ano eu vou sim. Eu vou me colocar o propósito, vou cortar carboidrato, vou correr, vou caminhar. Passou 1 mês, 2 meses, daqui a pouco... o sofá estava tão melhor. Chegou o frio, o inverno. Para sair para caminhar com esse frio, pastora, né? 2 graus na rua, eu acho que vou ficar aqui, né? Sofazinho, estufinha, lenha, né? Que mais que eu quero? Netflix, chuvinha caindo na janela, e já passou 1 ano. E nós vamos procrastinando. Vamos procrastinando nos relacionamentos que precisam ser terminados. Vamos procrastinando nos conflitos que precisamos resolver dentro das nossas famílias. Vamos procrastinando no nosso trabalho, onde precisamos tomar algumas atitudes. E a procrastinação se torna um estilo de vida. Eludimos ações essenciais necessárias que precisariam ser feitas, que precisariam ser tomadas. E tem gente que se mata trabalhando ainda, quando eu falo de trabalho, tem gente que se mata trabalhando de sol a sol, 7 dias na semana, que é para ter uma desculpa de se esconder atrás do eu não tenho tempo, sabe? Então Deus está chamando a pessoa a trabalhar, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. E tu vê a pessoa se escondendo atrás daquela desculpa. Porque é melhor procrastinar, é melhor ficar como está. Existem contas para ser pagas, existem mudanças que precisam ser feitas, existe uma vida de qualidade melhor que Deus está te oferecendo, está te chamando a ter uma qualidade de vida melhor, mas tu procrastina, tu vai levando. Até que um dia a doença chega, até que um dia teu corpo já não aguenta mais e te manda aquele sinal de que deu. Amados, Deus primeiro, antes da gente passar pela provação, Deus nos manda muitas mensagens através de muitos jeitos, que é para a gente entrar no eixo com amor, sabe? Que é para a gente se tocar, para a gente se antenar daquilo que precisa ser feito. Mas chega um momento que Deus nos deixa ir até o limite, para a gente entender que nós estamos sendo teimosos, rebeldes, estamos sendo pessoas inconstantes, estamos perdidos naquilo que precisa ser mudado. Então, maquiamos essa falta de atitude, de disciplina, de determinação, dizendo, estou esperando que Deus me mostre, né? O que Deus vai fazer? E Deus já te mostrou que esse trabalho não é mais, aquilo está te tirando qualidade de vida. Não, mas eu não tenho certeza se eu tenho que sair, se eu não tenho que sair. Mas está te sugando. Está sugando toda a tua vida, está drenando tuas energias. Tu não tem mais qualidade de vida e tu acha que isso é vontade de Deus para ti? Amado, acorda. Porque quando algo é vontade de Deus para a nossa vida, isso traz qualidade de vida para nós. Eu não acredito que vontade de Deus seja algo que vai comprometer a nossa saúde mental. Eu não acredito que a vontade de Deus para a nossa vida seja algo que vai comprometer o nosso corpo.
e as nossas funções vitais. Eu não acredito que a vontade de Deus venha para nos estressar e tirar a nossa paz. Eu acredito que a vontade de Deus para a nossa vida traz também qualidade de vida para nós. E ela se manifesta e transborda em nós. Nós somos pessoas frutíferas. Nós somos pessoas que se incentivam. Não precisam de ninguém para nos dar manivela. Então, cuidado com aquilo que estamos procrastinando. E depois, não permita que seu ânimo seja determinado por quem quer que seja. Que foi o que Saul fez. Saíram lá as mulheres dançando, cantando. Davi bateu seus 10 milhares, Saul seus milhares. Uma simples música transformou sua vida. Se tornou um perseguidor, se tornou um homem do mal. Você entende o que eu estou falando, amado? Você está aí ouvindo? Está aí? Estamos aí? Estamos seguindo? Amém? Diga amém então, glória ao Senhor. Que isso é palavra de Deus para nós, é palavra de Deus para mim. Então, amados, ninguém vai, mas eu vou. Ninguém faz, mas eu faço. Ninguém acredita, mas eu acredito. Ninguém tem que... Eu não me determino. Meu estado de espírito não se determina pelo que A, B ou C falam, ou me dizem, ou comentam, ou dizem sobre mim. Não. Simplesmente, se eu não acredito, se aquilo não é verdade, sempre digo, tem um filósofo brasileiro, o Leandro Carnal, que diz assim, se é verdade o que falam de ti, por que tu te ofende se é verdade? Assume, é verdade. Se não é verdade, por que tu te ofende se é mentira? Entendeu? Então, se a gente olhar dos dois lados, nós não precisamos nunca ser influenciados por pessoas que estão mal e que vêm atrapalhar a nossa paz. Tem gente que é craque em vir atrapalhar a nossa paz. Tem gente que tem PhD em atrapalhar a vida dos outros e trazer a discórdia, trazer a insanidade para a nossa vida. É loucura. Basta uma palavra jogada fora do tempo. Basta um comentário. E nós entramos na onda. É verdade o que está falando? Não é. Então, vamos ficar quieto. Não é verdade? Que me importa o que fale, se isso não é verdade? É mentira o que está falando? É mentira. Então, por que me incomoda se é mentira? Deixa eu falar. As pessoas que me amam e me conhecem sabem que eu não sou isso aí. Então, eu não preciso lutar de nenhuma maneira. Nem se é verdade, nem se é mentira. Amados, ninguém vai, mas eu vou. Ninguém faz, mas eu faço. Ninguém acredita, mas eu acredito. Porque eu não dependo das circunstâncias nem das pessoas para fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Se tu ficar esperando que outras pessoas tomem a iniciativa para algo que tu tens muita vontade de começar a fazer, talvez nunca faças o que sonhas. Porque é em ti que Deus colocou o sonho. É no teu coração que Deus colocou. Então não espere ser carregado, empurrado pelos outros para voltar a retomar o que Deus te deu e deixasse pela metade. Eu conheci pessoas que deixaram de frequentar essa igreja, você não vai acreditar, né? Mas acho que alguns vão acreditar. Principalmente quem lidera. Eu conheci pessoas que deixaram de frequentar essa igreja porque uma pessoa não as cumprimentava. Uma pessoa. Uma pessoa. E eu digo, mas é uma pessoa e todo o resto que te cumprimenta? Ah, não, mas é aquela pessoa que não me cumprimenta, por isso esse lugar não é mais para mim. Amados, uma pessoa determina onde tu tem que estar? Uma pessoa determina a vontade de Deus para ti de estar num lugar ou não estar? Quem é que te diz, não, esse não é o teu lugar? Quem é que te diz isso? Quem falou que não é meu lugar? É meu lugar sim. E ninguém vai me tirar desse propósito. Porque eu sou uma pessoa que estou constante na presença de Deus. Vamos parar com esse síndrome da ovelha perdida, amados. Vamos nos encontrar em Deus. Nessa noite o Senhor está nos chamando para isso. Para esse encontro, esse retorno. Esse parar de dar desculpas, essa mania, essa calosidade de estarmos sempre perdidos na vida, sempre perdidos, sempre com perrengue, sempre com coisas para resolver, sempre com conflitos, sempre com problemas, sempre com muitas dificuldades. O Senhor te chama para uma vida de qualidade. O Senhor já colocou em ti o seu espírito, tu precisas te levantar desse estado. Tu precisas retomar e retomar as rédeas da tua vida.
tomar as rédeas, dizer, Senhor, eu quero isso aqui. E eu te convido nessa noite que a gente fique de pé. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. E enquanto ouvimos uma música, nós vamos, nesta noite eu gostaria de orar por pessoas que precisam e que sentem que tem algumas áreas que precisam ser trabalhadas e que tem algumas coisas que precisam ser restauradas e que tem algumas coisas que tem deixado pelo caminho e que tem coisas que Deus está te chamando para fazer e tu está ali, vou, não vou, faço, não faço, mas fulano faz, mas por que eu vou fazer? Mas não sei o que, e nós vamos dando desculpas e nós vamos procrastinando. Tem atitudes que tu precisas tomar, decisões, relacionamentos que precisam ser restaurados. E nós estamos ali, procrastinando. Nós estamos ali, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Deus já fez. É tu que tens que agir agora. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando contigo. Vamos fechar os nossos olhos. Que Deus quer te dar hoje, começar em ti, uma transformação que vai te trazer qualidade de vida. Vai melhorar tudo. Tudo vai melhorar. Isso não é conversinha de pregador pentecostal. Isso é palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque quando um homem ou uma mulher se colocam na presença de Deus e deixam Deus guiar as suas vidas, nós vemos grandes transformações. Nós vemos uma vida frutificando. Nós vemos uma pessoa indo adiante. Nós vemos um lar estruturado. Nós vemos um lar restaurado. Nós vemos uma vida transformada. Nós vemos uma pessoa andando em abundância de vida. E o Senhor te convida nessa noite a isso. O que precisas restaurar? O que precisas retomar? O que precisas refazer? Onde te perdesse? Em que ponto? Não, mas minha vida espiritual está bem, pastora, mas... E as outras áreas? Porque se tua vida espiritual está bem, então tu está vendo frutos em todas as áreas. Mas tu olha para o lado, vê aquele marido, o mesmo de 20 anos e nada de fruto. Tu olha para a tua vida, teus filhos, tu olha para os teus filhos, nada de fruto. Olha para o teu trabalho, nada de fruto. Olha para o teu ministério, nada de fruto. Mas como assim? Que qualidade de vida, que presença de Deus é essa? O que estamos fazendo se não andando em círculos, nos acostumando com a presença de Deus, ao vir ao culto ao domingo, como se isso fosse o suficiente, amado? Acorda, Deus tem muito mais coisas para ti. Deus é um Deus original, é um Deus autêntico, é um Deus cheio de vida, é um Deus que doador da vida. Ele não tem menos para ti do que isso. Eu queria convidar que pessoas que estão se sentindo em alguma área da sua vida assim, você passe à frente. Nós vamos fazer um chamado. Depois de 1 ano e meio aqui nessa igreja. Nós vamos fazer um chamado. Se quer receber uma oração, passa aqui. Rapidamente, passa aqui. Nós queremos orar por ti. Nós queremos orar por ti. E eu peço aos líderes que não passem aqui na frente, que não vão passar, que estejam orando por essas pessoas. Nós não vamos impor as mãos, mas nós vamos ficar orando ao redor dessas pessoas. Você vai ficar estendendo sua mão para esse grupo grande de gente que está aqui na frente. Ó Senhor, a palavra do Senhor se cumpre nessa noite. A palavra do Senhor se faz real na nossa vida. Aleluia. De madrugada yo me acercaré a ti. Aleluia. Mi alma te anhela, tiene sed. Glória a ti, Senhor. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Aleluia, Senhor. Y en la sombra de tus alas Aleluia, Jesus. yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, aleluia,
precisamos mais, Senhor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me alegraré. Mi alma está pegada a ti, Porque tua destra. Oh, aleluia, Senhor. Tem me sustentado. Oh, tua destra. me has sostenido. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Tua mão nos sustentou e nos sustenta em todo o tempo, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que têm tido, Senhor, inquietação no seu coração, e o Senhor fala contigo nessa noite. E tu que estás me ouvindo pela internet, o Senhor fala contigo nessa noite, e Ele te chama a um retorno. Ele te chama a uma vida deixada pela metade, ministérios deixados para trás, relacionamentos que precisam ser reconstruídos. O Senhor te chama e te diz: é o tempo, é o tempo. Não perde mais tempo, porque não há tempo para ser perdido. Eu já te resgatei, diz o Senhor. Eu já fui-te ao encontro da tua vida. Eu, como bom pastor, já te trouxe ao redil. Mas tu teimas em querer fugir da minha presença. Tu teimas em querer seguir te perdendo pelos caminhos deste mundo, e quem nada tem te acrescentado. O Senhor te chama nessa noite a um compromisso. O Senhor te chama a uma vida de constância, de perseverança em tempos difíceis. Chega de andar em dois corações. Chega de andar em dois caminhos. Chega de andar em dois pensamentos. Chega de que pessoas determinem como tu tens que viver. Chega de situações nessa vida te enrolando e te dizendo: tu não tens, tu é isso aí mesmo. Tu és aquela pessoa perdida mesmo. O Senhor nessa noite te diz: volta, 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 porque não há mais tempo. Não há mais tempo, amado. Volta. Volta aos caminhos do Senhor. Volta ao teu ministério. Volta ao tempo em que o Senhor te usava, porque Ele vai fazer tudo de novo. E com excelência. Ele quer uma decisão de ti. Uma decisão: sim, Senhor. Chega de andar em círculos. Chega de procrastinar. Chega de eu colocar mentiras, mentir para mim mesmo. Ó Senhor, que meus irmãos nessa noite sejam tomados pela Tua verdade, Senhor. Você que é líder, comece aí no seu lugar a profetizar sobre estas vidas. Profetize vida. Diz: Senhor, eu profetizo vida. Eu profetizo vida em nome de Jesus. Profetizamos que Teu Espírito nos toma nessa noite. Que Teu Espírito age através de nós. Que Teu Espírito Santo faz algo novo nas nossas vidas. Retomamos de onde deixamos, Senhor, mas para nunca mais voltar atrás. Retomamos nas coisas que deixamos e que tem nos destruído. Abrimos mão daquele lixo que temos deixado acumulado e que está fedendo, e aquela calosidade que nos deixou insensível. Nesta noite o Senhor te chama a contemplar Ele novamente. Começa a contemplar a presença de Deus sobre ti, que nunca te abandonou, mas que tu já não estás mais sensível. Se assim: eu não sinto a presença de Deus, é acaso? É porque Ele se foi? Não. É porque eu estou insensível. Porque eu perdi a capacidade de contemplá-lo. Eu perdi a capacidade de vê-lo no meu dia a dia, nas minhas questões, nas minhas coisas. Oh Senhor, em nome de Jesus, seja tomado pelo Espírito de Deus. Seja tomado, levante suas mãos, descruze suas mãos.
Levante e comece a dizer: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu tomo aquilo que é meu. Eu paro de andar em círculos. Coloco um basta nessa noite e faça um voto com Deus. Mas esse voto vai ser para valer nessa noite. Você vai dizer: Senhor amado, aqui estou, Senhor, e Tu sabes o que eu estou passando, e Tu sabes o que eu estou vivendo, e Tu sabes as minhas dores, e Tu sabes a dor que há no meu coração. Mas eu entrego os meus caminhos a Ti, Senhor, e confio no que Tu vai fazer. E não fico mais rebelde. E não digo mais, não finco mais do pé em questões que eu preciso abrir mão. E deixo Tu limpar a minha vida. Limpa, 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 Senhor. Limpa, limpa. Se arrependa dos seus caminhos. Diz: Senhor, me perdoa. Sei que errei, sei que andei mal. Sei que pensei o que não tinha que pensar. Tomei decisões que não devia. Mas eis-me aqui, Senhor, aqui assim como estou. E o Senhor derrama sobre Ti nessa noite uma unção especial. E o Senhor te enche do seu Espírito. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Porque Tua destra. Sinta a mão do Senhor sobre ti. Me has sustentado. Oh, Tua destra me has sostenido. Aleluia. Oh, sinta o Espírito fluindo. Sinta os braços do Senhor sobre ti, te sustentando como um Pai amoroso. Sinta, sinta. Aleluia. Lembra a primeira vez que chegou a este lugar ou teve um encontro com Deus? Lembra? Lembra disso? Quero que você traga a sua mente nessa noite. Quando Deus fez um milagre na tua vida, na vida da tua família, no teu filho. Sabe, naquele momento que tu estavas no fundo do poço e o Senhor estendeu a sua mão lá atrás. Lembra disso? Lembra? Traz a tua mente. Lembra daquele momento em que tu voltou a Cristo, porque tu não aguentavas mais. O Senhor quer que tu tenhas nessa noite a mesma contemplação, porque Ele segue sendo o teu socorro. Ele segue sendo esse Pai amoroso. E Ele teima em te proteger nas tuas asas. E Ele insiste em colocar as tuas asas sobre a tua vida. Recebe, sente isso. Sente. Há uma unção de Deus nessa noite aqui. Há uma unção especial. O Senhor está tocando. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Não resiste. Deus está tocando. Deus está tocando. Deus está tocando. O Espírito Santo está nos chamando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Se você sentir de colocar a mão nas costas de alguma pessoa que está aqui, pode colocar e abençoá-la. Líder, sai do teu lugar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Toca o ombro, toca as costas, toca a sua cabeça. Oh, aleluia, Senhor. Distanciamento, mas nós abençoamos as pessoas em nome de Jesus. As abençoamos nessa noite. Aleluia. Glória ao Teu nome. Receba o toque de Deus. Receba Deus te tocando. Receba isso. Aleluia. Receba em nome de Jesus. É o Senhor que está te chamando a isso. É o Senhor que está renovando. É o Espírito Santo que está nos falando. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás em nós. Receba em nome de Jesus. Fale, grite, chore, se manifeste. O Senhor está aqui, derramando a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia. Receba, se encha da presença de Deus, se encha do seu Espírito, se encha daquilo que em algum momento tu parou de sentir. O Senhor te enche nessa noite. Oh, receba. Há um poder, há uma unção de força e coragem para vencer os obstáculos e muralhas que têm te aprisionado até aqui. Nesta noite as muralhas caem em nome de Jesus. Porque eu digo não, porque o Senhor está fazendo. E porque tu tens colocado a tua vida humildemente na sua presença. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória.
Glória ao teu nome, Jesus. Glória a ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você que está lá na sua casa, receba aí onde tu estás. Receba a unção do Senhor. Receba a bênção que Deus tem para ti. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas coisas, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério. Eu profetizo e digo em nome de Jesus que o Senhor reconstrói, que o Senhor faz de novo, que o Senhor retoma a tua vida no ponto onde tu deixou e faz tudo de novo. Recebe isso, amado, é para ti, em nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, muito obrigada. Glória a ti, Senhor, obrigada, Senhor, oh, aleluia, unção de Deus. Glória a ti, Senhor, amém. Vamos voltando devagar para os nossos assentos. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, amados. Obrigada, Márcio. Me dá uma força. Amém. Aleluia. Obrigada, irmãos. Que Deus abençoe a todos.